eu fui chamada para falar sobre o nosso testemunho de Cristo à nossa geração. Mas eu estava pensando, como que a gente faz, né, para dar esse testemunho? Quem nós somos? Por que nós temos que testemunhar de Cristo? Como que isso acontece na nossa vida? E eu pensei, bom, vou começar do começo. Então, nós vamos começar em Gênesis. E eu vou fazer 2 exposições aqui nesse evento. Então, a primeira exposição, nós vamos falar sobre as boas novas para os santos e para os perdidos. E a segunda exposição, nós vamos falar de testemunhas de Cristo de geração em geração. Então, hoje, as boas novas. Bom, eu não sei se vocês percebem, né? Mas as pessoas estão confusas, não é assim? Cansadas, sobrecarregadas, às vezes andam sem esperança, sua mente está agitada, o corpo desgastado, às vezes doente. As pessoas sofrem no corpo e na alma. Mas será que elas sabem por que elas estão sofrendo? O que será que está de errado num relacionamento de um homem e uma mulher, num casamento que não está dando certo? Será que é culpa do homem que as mulheres sofrem? Ou será que é as mulheres que estão fazendo coisas que fazem com que os homens sofram no casamento? O que será que está acontecendo? As pessoas ficam procurando um culpado, não é assim? Para as coisas que não deram certo na vida delas. Pessoas pensam, o que está errado na minha personalidade, no meu corpo, na minha mente, que me faz sofrer? É minha culpa? Ou será que é culpa dos meus pais? Não é assim que a gente pensa? Se eu mudar o meu corpo, eu vou encontrar um sentido para a vida? Uma cirurgia plástica que afine meu nariz me fará mais atraente, mais bem-amada? Ou será que se eu mudar de sexo, finalmente vou conquistar o melhor dessa terra? Será que nós somos vítimas da sociedade em que estamos vivendo, inseridas? Algumas pessoas pensam assim, se eu vivesse em outro país, em outro século, em outra família, em outro bairro, a vida seria melhor. Por que a vida não faz sentido para algumas pessoas? Porque elas buscam satisfação nas coisas passageiras, sem valor eterno. Estão perdidas, sentem-se inapropriadas, indesejadas, esquisitas. Tem uma irmã que falou para mim, Renata, eu me sinto esquisita. Eu falei para ela, não se preocupe, porque eu sou estranha. Então, a gente pode conversar. Bom, então eu suponho que se você veio até aqui, você já é uma pessoa que caminha com Deus, eu suponho. Então, você tem a resposta para essas questões que afligem as pessoas, não tem? Bom, a resposta para o sentido da vida é Deus. Essa é a resposta. Nada vai satisfazer ou preencher o vazio existencial que nós temos como seres humanos, a não ser Deus. Nós temos um coração que é adorador, e o alvo dessa adoração deve ser o nosso Criador. E as pessoas precisam saber que nós temos um Criador. Talvez você não saiba como dizer às pessoas o que elas precisam para viver. Mas você tem a resposta. Então, hoje, o meu esforço vai ser ajudar a gente a pensar em como a gente vai responder ao mundo, aos santos e aos sofredores, como que a gente dá essa resposta de como que a gente pode viver nessa vida que está confusa, com doenças, com pessoas esquisitas, outras estranhas, não é? Como que a gente pode viver e dar testemunho de Cristo para essa geração? Homem e mulher foram criados com um propósito. E nós vamos recordar hoje para que nós fomos criadas e qual a resposta que podemos expressar, testemunhar
para as pessoas que estão perdidas, mas também para aquelas que já creem no Senhor, para que elas tenham a fé, então, fortalecida. Então, hoje nós vamos explorar a palavra de Deus, o que ela nos ensina sobre a nossa existência. E eu dei o nome dessa palestra, então, de Boas Novas para os santos e para os perdidos. Nós vamos falar de 4 movimentos que a Bíblia nos ensina, para entender por que a gente está sofrendo e como que a gente vai alcançar essa redenção e como a gente vai falar de toda essa história para as pessoas. Então, o primeiro movimento, nós vamos falar de homem e mulher, criados à imagem de Deus. No segundo movimento, nós vamos falar sobre sofrimento. Por que nós estamos sofrendo? No terceiro, a gente vai falar sobre o nosso Salvador, vida redimida. E no quarto movimento, vida eterna. Então, aqui a gente vai falar de criação, queda, redenção e consumação. Então, eu quero orar com vocês para a gente começar a falar a palavra de Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, confiadas de que o Teu Santo Espírito está conosco e que o Senhor vai nos iluminar, abrir o nosso entendimento e semear a Sua boa e incorruptível semente no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos mais próximas de Ti e sermos mais parecidas contigo para louvor da honra do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Homem e mulher, criados à imagem de Deus. Nós podemos aprender na palavra de Deus que o homem, ele é um ser integral. Ele é composto de 2 partes, o corpo e a alma, ou espírito. A Bíblia também nos ensina que a alma é eterna. E quando o corpo morre, a alma sobrevive à morte do corpo. Nós lemos na Bíblia que Adão é uma pessoa unificada, com corpo e alma integrados. Eles trabalham juntos, corpo e alma. Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente, corpo e alma. Deus nos criou para termos unidade entre corpo e alma. E toda ação que nós realizamos é uma ação que envolve todo o nosso ser, envolve a pessoa integralmente. Portanto, a Bíblia nos deixa claro que tudo que nós fazemos envolve você como uma pessoa integral. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pensamos na nossa santificação, significa que nós temos que crescer em santidade, tanto no corpo como na alma. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 7:1. Então, a santificação, ela se refere à pessoa como um todo. Não é uma parte de você que vai ser santificada, mas é você inteira, integralmente. E 2 Coríntios 7:1 diz assim, eu estou numa versão da Bíblia aqui, que é a Nova Almeida atualizada. Eu não sei se vocês estão acostumadas com essa tradução aqui. 2 Coríntios 7:1 diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que implica que a parte de nós que é imaterial, nosso espírito, e a parte em nós que é material, nosso corpo, elas se influenciam mutuamente, para o bem ou para o mal. Você já percebeu, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Quando eu estou com dor, eu fico abatida espiritualmente. Eu fico desanimada emocionalmente. Então, nós somos um ser integral, uma coisa influencia a outra. Mas o que mais que a gente pode aprender sobre, quando nós lemos Gênesis 2, sobre a criação do homem? Primeiro, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É muito privilégio. Um ser como o nosso Deus, perfeito, santo, criar pessoas para serem semelhantes a Ele.
Gênesis 1, 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tanto o homem como a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Também nós aprendemos que Deus havia providenciado para o homem e para a mulher uma habitação, o jardim do Éden. Gênesis 2:8 diz assim: e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aqui também a gente aprendeu que o homem foi formado fora do jardim e foi colocado na habitação, que era o jardim. Deus também providenciou alimento para o homem, vegetais e árvores frutíferas. Gênesis 2:9 diz assim: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Mas não foi só isso. Deus providenciou trabalho para o homem e o designou como administrador de todas as coisas que ele havia criado. Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, é muita bênção que o ser humano recebeu, criado à semelhança de Deus, e recebeu tantas coisas gratuitamente, né? Então, Deus disse para o homem: toma tudo que eu criei e vi que era bom e cuida. Seja meu bom mordomo. Traduzindo, né? É isso que Deus falou para o homem. Olha, eu criei tantas coisas e eu vou dar tudo isso aqui para você administrar. Mas Deus também deu a vida eterna ao homem, mas com uma condição: dele não comer de uma árvore específica. Gênesis 2, 16 e seguinte diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, para complementar o homem em sua atividade na terra, Deus criou a mulher, para ser sua companheira, sua ajudadora, participar da vida eterna com ele. Gênesis 2, 18, 21 e 22 diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E vejam só, além disso, o primeiro casal que foi formado, eles não se envergonhavam, eles andavam nus. Gênesis 2:25 diz: ora, um e outro, homem e sua mulher, andavam nus e não se envergonhavam. Mas o melhor de tudo é que esse homem e essa mulher tinham um relacionamento direto com o Senhor nosso Deus. Deus andava com Adão e Eva pessoalmente. Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. Ou seja, Deus andava próximo ao homem e à mulher. Bom, agora que a gente já sabe como que a gente foi formada, nós podemos refletir então por que nós estamos sofrendo. Eu sei que você já conhecia essa história, mas por que eu estou contando novamente lá de Gênesis para a gente aqui relembrar, recordar quem nós somos, que nós somos pessoas que foram criadas, porque isso faz parte da nossa identidade. E as pessoas estão muito confusas hoje, e nós precisamos ter essa convicção de que a palavra de Deus é verdade e é inerrante. Quando você estiver em dúvida, volta para a palavra. Leia, releia, leia atentamente e ore para o Espírito Santo te revelar a verdade. Agora, então, que a gente já viu como é que nós fomos formadas, nós vamos pensar por que nós estamos sofrendo. Então, nós vimos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que somos criadas uma parte material e uma parte imaterial, e que as duas partes se influenciam. Aprendemos que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e providenciou habitação, alimento, trabalho,
uma relação pessoal com o próprio Deus. Mas, e o sofrimento? Por que nós estamos sofrendo? Agora a gente vai lá para Gênesis 3, de 1 a 8. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu-o também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, agora, o que a gente está vendo aqui? O capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que o sofrimento entrou no mundo. Por quê? Por causa do pecado do homem. E aí, então, aconteceu a separação do homem com Deus. O sofrimento, a dor, a doença, a morte, esse é o resultado da queda do homem ter caído em pecado. Uma grande tragédia. Mas a criação, ameaçada pela inimizade, então, entre a serpente e a mulher e a sua descendência. A mulher com sofrimentos da maternidade. Os relacionamentos entre marido e mulher confusos e tumultuados. A terra amaldiçoada por terem comido do fruto da árvore que não poderiam comer. O jardim agora produz ervas daninhas. O trabalho do homem se tornou fatigante e a alimentação é produzida com cansaço. E a morte foi estabelecida para toda a humanidade. Tudo isso aconteceu por um ato de desobediência. Então, na sequência, tomamos conhecimento da primeira morte relatada nas Escrituras. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Um animal cuja pele serviu de vestimenta para que Adão e Eva cobrissem a sua vergonha pelo pecado. Esse sacrifício de um animal já apontava para a morte de um inocente, que iria nos revestir com a sua justiça. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Estamos condenadas a viver debaixo da queda, do pecado, do sofrimento, da dor, da morte, da separação de Deus? Essa morte nos mostra que o Deus da providência, Ele não nos deixa atolada nos nossos pecados, na nossa miséria. Essa morte nos aponta para a morte substitutiva de nosso Senhor Jesus Cristo. A solução do pecado, então, envolve a morte de alguém. Vocês já tinham pensado nisso? Enquanto o ser humano tenta se auto-justificar, fazendo para si roupas com alguma coisa perecível, como as folhas da figueira, Deus nos justifica eternamente, com a morte de Jesus Cristo, Deus, homem. Nós precisávamos de alguém eterno para nos justificar eternamente, mas também nós precisávamos de um homem para nos justificar como homem. Então, Deus se fez homem para que nós fôssemos justificados. Eu não posso saber qual que é o seu sofrimento. Eu não sei o que você passa. Mas eu posso presumir que você está sofrendo ou pelo seu próprio pecado ou pelo pecado de alguém. Isso não torna a dor menos aguda, saber que temos um pecador. Não.
não é questão da gente querer culpar alguém pelo nosso sofrimento. Mas o que nós precisamos entender é o que nós vamos fazer com esse pecado. Nós não temos uma solução eficiente para o pecado. Folhas de figueira não resolvem o pecado. As folhas de figueira, elas não nos ajudam a ter comunhão novamente com Deus. Sabemos de pessoas que sofrem por causa de relacionamentos abusivos. Essas pessoas estão presas em circunstâncias que parecem sem saída. Também tem os que sofrem por causa de doenças crônicas, com dores, com o corpo que se deteriora dia a dia. Sofrem com a imobilidade, com dor, com abatimento de terem o corpo subjugado por uma doença. Conhecemos famílias disfuncionais, incompletas, que passaram por separações dolorosas, filhos sem pais, mãe que perdem seus filhos. Dor, angústia e medo é o que nós temos. Depois da queda, as dores são imensuráveis. Não há quem escape de algum sofrimento. Mas eu quero lembrar você hoje das boas novas. A nossa esperança está viva. Amém, aleluia. Nós temos um Salvador. 2 Coríntios 4, de 17 a 18. Diz assim a palavra de Deus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que você está vendo? Para onde você tem olhado? Será que você está com o seu olhar perdido? Minha mãe me falava, você está com o olhar perdido hoje. Mas olha o que diz Hebreus para a gente. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que ele está falando lá de Hebreus 11, né? Dos heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele fala para você olhar para o autor e consumador firmemente, atentamente. Mas, irmã Renata, como é que eu olho para o Senhor Jesus se Ele é Espírito? Você olha nele aqui, olha. Todas as vezes que você abre a palavra de Deus, você contempla Jesus Cristo. E eu quero te incentivar a você fazer isso todos os dias. Por causa, então, do pecado do ser humano, o sofrimento entrou no mundo e tudo que Deus havia feito para nós, a sua perfeita parceria conosco, foi corrompido. Será, então, que a gente ficou abandonado aqui no caminho para a redenção, sem redenção dos sofrimentos? Vamos lá. Nosso terceiro movimento. O Salvador veio. Vida redimida. O caminho da redenção, então, é uma pessoa. João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, e como que nós andamos no caminho? Jesus é o caminho. E na prática, como é que eu faço para andar nesse caminho? Então, quando nós mergulhamos aqui nas Escrituras, nós nos relacionamos com Cristo. Porque Cristo fala conosco. Você ora, o Senhor responde, Ele fala com você. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você está
ouvindo a voz de Deus, porque Deus fala conosco aqui. Então, aprender de Cristo significa saber quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele ainda vai fazer por nós, que Ele já prometeu que vai fazer. Então, para isso, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque Ele se revela pessoalmente a cada uma de nós. Ele tem um relacionamento especial, pessoal, particular com cada uma. Não é impressionante isso? É impressionante. Algo realmente sobrenatural acontece com a nossa união com Cristo. E eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Efésios 1, porque nós vamos andar agora em Efésios 1. Nós vamos recordar a melhor notícia que nós tivemos hoje e sempre, que é a nossa nova vida em Cristo. O que nos define, a nossa identidade. E você sabe por que você precisa saber qual é a sua identidade? Você sabe por que você precisa saber que você é uma pessoa que foi criada especialmente? Você sabe por quê? Porque a sua identidade vai definir como você vive. E como você vive vai definir como você age nesse mundo. E como você age nesse mundo é o seu testemunho de quem você é. E você tem a sua identidade feita à imagem e semelhança do seu Deus Criador. Efésios 1, então, diz assim. Efésios 1, ele vai mostrar a ação da Trindade nas bênçãos que nós recebemos como povo de Deus. Dos versículos 3 a 6, nós temos a ação de Deus Pai. Ele nos escolheu, nos predestinou e nos adotou em Cristo. Nos versículos de 7 a 12, nós temos a ação de Jesus Cristo, a redenção, a remissão dos pecados. E nos versículos de 13 a 14, nós vamos ver a ação do Espírito Santo, em quem nós fomos selados, em quem nós temos o penhor da nossa herança. Então, nós temos aqui a ação da Trindade, e nós vamos reconhecer aqui a nossa identidade em Cristo. A primeira coisa que eu quero que você perceba, que nós somos escolhidas, está no versículo 4. Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A obra da eleição, então, ela é feita por Deus. Ele é o autor da eleição. Escolher é quando você toma alguma coisa para si, não é assim? Eu escolho esse vestido, eu escolho esse lugar. Você escolhe alguma coisa para você. O objeto da escolha, então, aqui nesse caso, somos nós, os crentes. Não é a humanidade inteira. Paulo não está se referindo aqui a todos os homens sem distinção nenhuma. Mas ele está se referindo a todos aqueles que foram destinados para serem santos e crentes, os eleitos de Deus. Eu vou dar uma imagem para vocês sobre o que é ser escolhida. E eu sei que vocês vão entender. Você provavelmente escolhe os grãos de feijão antes de cozinhá-los, não é verdade? Você pega os grãos estragados e os põe fora, separa dos bons, que são aqueles que você vai cozinhar e comer, certo? Mas Deus fez algo assim também, Ele também nos escolheu. Mas Deus nos escolheu de um saco de feijão onde todos os feijões não prestavam. Todos estavam estragados, corrompidos. Entre todas as pessoas estragadas pelo pecado, todos estão estragados. Ele nos separou. Mesmo sabendo que nós não prestamos para as boas obras. No entanto, Ele nos separou. Não para nos descartar junto com o resto de toda a humanidade caída. Ele nos escolheu para sermos seus amados, santos e irrepreensíveis. Não foi isso que nós acabamos de ler? Santos, então, quer dizer separado. E Deus nos separou pela sua misericórdia. Misericórdia, então, é o amor de Deus em ação. Ele escolheu e separou. Deus nos tirou da mira da sua ira, nós cantamos isso agora. Do caminho da morte, e nos separou para vivermos em Cristo, em vez de morrermos. Depois que você
quando você chegar em casa, hoje ou amanhã, você leia Efésios 1, esse trecho aqui que nós estamos estudando, e conta quantas vezes está escrito em Cristo. Em Cristo é uma posição que nós ganhamos. Nós ganhamos um lugar em Cristo. E veja, essa escolha que Deus fez é uma coisa contracultural. O mundo, ele escolhe os melhores, os mais capazes, os mais sábios, mas Deus escolhe os loucos, os incapazes, os renegados. Para quê? Para louvor da sua glória. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus sempre usa contrastes para que sejamos capazes de perceber o seu poder em ação, para que o louvor seja dele e não honra nossa. Então, não é por nada que nós fazemos, mas é pela vontade perfeita de Deus que nós fomos escolhidas. Efésios 1:11 diz assim: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A escolha, então, não se baseia em nada de que nós somos. Ela foi feita em Cristo. Eu e você fomos escolhidas pela obra que Cristo fez por nós. E para que nós fomos escolhidas por Deus? Para sermos santos e irrepreensíveis. E veja que não é ao contrário, não é porque nós já somos santas e maravilhosas que Deus nos escolheu. Não, é ao contrário. Deus nos escolheu não para que a gente fosse conformada às coisas do mundo, mas para sermos separadas do mundo, consagradas ao Senhor, e isso se torna possível quando nós estamos em Cristo. Então, não é pelos nossos méritos, não é por nada que nós mesmas possamos nos firmar ou fazer, a não ser em Cristo. Quando você está em Cristo, você tem essa nova posição. É pela fidelidade de Deus que vai completar a boa obra em nós no dia de Cristo Jesus, para louvor da glória de Deus. Então, é por causa da nossa posição que nós seremos santos e irrepreensíveis. Então, a sua união com Cristo, a minha união com Cristo, ela é o fundamento da nossa identidade cristã. Quando nós estamos unidas a Cristo, é porque nós temos uma nova identidade, uma nova vida. Então, a gente aprendeu que, até aqui que nós somos escolhidas em Cristo para sermos santas e irrepreensíveis. Segunda coisa que nós vamos ver, nós somos predestinadas para a adoção. Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, Deus nos predestinou para Ele, para sermos membros da sua família, adotadas. Deus nos separou para que fôssemos suas próprias filhas. Você já pensou em adotar alguém? Já passou pela sua cabeça que como você escolheria essa pessoa que você vai adotar? Eu tenho certeza que você pensaria em várias características. Mas Deus, Ele escolheu os pecadores e pecadoras. Escute o que a palavra de Deus diz em Romanos 8:15.
Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. No dia do temor, você tem que lembrar que você tem um pai. Porque nós somos essas pessoas que não recebemos o espírito de escravidão, mas de adoção. Você tem que se lembrar disso no dia mau. Gálatas 4, de 5 a 7, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, quando nós somos adotadas, nós nos tornamos parte da família de Deus, ganhamos um novo status legal, um novo nome, uma nova relação familiar. Nós somos as irmãs mais novas de Jesus. Nós temos um pai, somos filhas de Deus. Temos agora uma grande família espiritual. E vou dizer mais, esse aqui é só o primeiro dia até a eternidade. É só o primeiro dia. Então, seja simpática com a irmã que está do seu lado, porque daqui é até a eternidade. Mas tem algo importante. Nós ganhamos uma nova imagem. Sabe aquilo que foi corrompido lá em Gênesis 3, que nós perdemos, que nós tivemos, inclusive, que receber uma roupa feita de pele de um animal? Pois é. Mas agora, a gente ganha uma imagem de Cristo. Essa imagem de Cristo está sendo restaurada em nós. Amém. Olha só. Nós estamos sendo regeneradas à imagem e semelhança de Deus. A palavra regenerada quer dizer gerada novamente. Se você já foi mãe, ou se você já observou uma mãe, você sabe o que é gerar um filho. Nós estamos sendo regeneradas, geradas novamente, vida nova. Aleluia! O plano de Deus, então, é perfeito. Quando Deus nos adota, Ele nos outorga o seu Espírito. É pela obra de Cristo, por meio de Jesus Cristo, que a adoção ocorre. É a adoção para louvor da glória de Deus. A sua união com Cristo, então, a sua união com Cristo é o fundamento da sua identidade. Terceira coisa que nós vamos ver aqui. Versículo 7. Nós fomos redimidas. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redenção é o que nós recebemos como resultado do pagamento de um resgate. Quando alguém é sequestrado, a pessoa é redimida quando alguém vai lá e paga o resgate por aquela pessoa. E essa redenção que nós estamos recebendo aqui, ela é no amado, ou seja, no Filho. Foi Ele quem derramou o seu sangue por nós. A justiça de Deus, então, aquela ira de Deus que nós cantamos aqui, tinha que ser satisfeita. E ela foi satisfeita pelo sangue de Cristo. A redenção implicou a substituição da nossa vida pela vida de Cristo. Cristo morreu a nossa morte. A morte que nós deveríamos morrer, Cristo morreu. Você tem alguém que morreria por você? Que você conhece? Você tem. Jesus Cristo morreu por você. A redenção pelo sangue e o perdão dos nossos pecados estão juntos. A sua união com Cristo, então, é o fundamento da sua identidade. Quarto ponto que eu quero ver com vocês. Herança. No versículo 11, em Cristo, fomos também feitos herança. Talvez você já tenha pensado assim, ora, todas as bênçãos, quer as passadas, as presentes, são realmente minhas? Ou ainda, qual que é a garantia que eu tenho que eu vou receber essa glória futura lá? Você já pensou nisso? Eu pensei.
Logo no início da minha conversão, eu tive esse pensamento. O que garante que eu estou salva? Qual é a garantia disso? E eu orei a Deus. Eu era bem nova, acho que não tinha nem 1 ano de convertida ainda, e fui para a EBD, era um domingo. E na EBD, o pastor disse esse versículo, Efésios 1,14, ele diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança. Ele é o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus respondeu pessoalmente a minha questão. E eu vou dizer por que pessoalmente. Porque eu tinha sido bancária e eu entendia muito bem o que era penhor. Talvez você não saiba o que é um penhor, mas um penhor é uma garantia que quando a pessoa pegava um empréstimo no banco, ela deixava uma joia em garantia para dizer que ela ia voltar, pagar o empréstimo para resgatar a joia. O meu penhor e o seu penhor é eterno. Nós temos o selo do Espírito Santo. Olha que penhor é esse maravilhoso. Então, veja, eu quero isso para dizer para vocês que o Senhor, Ele nos responde na nossa língua. Ele sabe o que você entende e o que você não entende. Por isso, Ele fala aqui na palavra dEle a língua que a gente entende. Não tenha medo de ler a Bíblia, porque Ele vai falar a sua língua. Então, Paulo ora, olha só, em Efésios 1:17, Paulo faz a seguinte oração. E é uma oração que eu prezo muito. Paulo fala, né? Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O seu coração tem olhos? Não, né? Mas ele está falando dos nossos olhos espirituais. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês. Percebe? Nós precisamos ter esse entendimento espiritual. Você ora antes de ler a palavra de Deus? Experimente fazer isso. Peça para o Senhor iluminar o seu entendimento quando você vai conversar com Ele. Você vai ver que diferença que isso faz. Ele iluminar, você poder conversar com Ele claramente, as suas dúvidas, os seus temores, e receber uma resposta para você, especialmente. Bem, amadas, não há penhor maior, mais perfeito e suficiente do que o Espírito Santo. Ele é a nossa garantia eterna. E se você tem dúvida sobre o que garante a sua salvação, eu recomendo que hoje você vá a Cristo e diga a Ele em sua oração particular que você tem dúvida. Porque sabe o que Ele disse? Ele disse para mim e para você, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Cristo não recusa os que o buscam. Os que o procuram, o encontram. Ele ama, Ele resgata, Ele dá nova vida, vida em abundância, vida eterna. A sua união com Cristo é o fundamento da sua identidade. Quinto ponto, somos seladas. Versículo 13, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Um selo, antigamente, era algo que era atado ou fixado num objeto para certificar a sua autenticidade. E aqui, o selo, ele dá autenticidade para a nossa identidade em Cristo. O Espírito Santo, então, é o selo que nós recebemos, que somos filhas autênticas. Não somos filhas falsificadas. Nós somos filhas autênticas. Não é uma filiação enganosa, não é uma falsificação, é uma filiação que nós recebemos do Todo-Poderoso Deus. A sua união com Cristo, então, é o fundamento da sua identidade. Nós recebemos nossa verdadeira identidade em Cristo e estamos sendo transformadas à sua imagem e semelhança. E essa é a nossa mais importante vocação, chamado.
Romanos 8, 29 diz assim, muitos conhecem Romanos 8, 28, né? Mas o 29 é bem importante. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja Ele o primogênito entre muitos irmãos. O exercício da nossa fé, então, tem a finalidade de nos tornarmos santas e irrepreensíveis no dia de Cristo. Então, exercer o nosso papel de mulher cristã faz parte dessa missão. Bom, então aqui a gente sabe que a nossa identidade não muda, ela é eterna. Você foi escolhida por Deus, você foi redimida por Cristo e selada pelo Espírito Santo. Então, nós temos essa posição em Cristo. Você foi abençoada, então, nas regiões celestiais, em Cristo. Exerça a sua identidade em Cristo, dando testemunho de quem você é, porque você é uma cidadã do reino dos céus. Então, Cristo é tudo o que nós precisamos para viver. Mas, para fechar aqui, o nosso último movimento, eu quero ir para a vida eterna. Gênesis 2:7, nós lemos assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou às narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse estado do ser humano vai ser totalmente redimido, totalmente regeneradas. 1 Coríntios 15, 50 a 54 diz assim: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, amadas, o que nos espera? Cristo é suficiente para a nossa redenção, nós temos uma identidade em Cristo, e o que nos espera é Apocalipse 21, 1, 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ele ainda diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Cristo é suficiente para a nossa redenção, e na minha próxima palestra eu vou falar para vocês como que nós vamos testemunhar de Cristo, agora sabendo, confiadas que nós somos criação de Deus, escolhidas em Cristo, redimidas e seladas pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada uma. Amém.